Evitar erros de português é bom para todo mundo, especialmente para quem precisa frequentemente usar a norma culta, ou norma padrão da língua, aplicada em correspondências, provas e concursos. Muitos dos erros são sutis e também pegam de calça curta quem precisa se comunicar em situações mais formais, como no exercício de determinadas profissões ou cargos. Falar e escrever corretamente só traz vantagem. Vejamos 10 dos erros mais comuns do dia a dia. Número 1. Discriminar e discriminar. Discriminar com E significa perdoar, desculpar, absolver. O prefixo des indica ação em sentido contrário. Veja um exemplo bem atual. A sociedade cogita discriminar, ou descriminalizar, o uso de algumas drogas. Já discriminar com I é o mesmo que distinguir, separar, diferenciar, discernir. Quando se trata de preconceito, tem o sentido de segregação. Por exemplo, a discriminação racial ainda é grande hoje em dia. Número 2. A domicílio e em domicílio. Quando damos ao verbo o sentido de movimento, levar, trazer, enviar, ir, conduzir, etc., usamos a domicílio. Por exemplo, nossa empresa leva compras a domicílio. Aquela carta foi enviada a domicílio. Se a noção não é de movimento, usa-se em domicílio. Exemplo, Paulo dá aulas particulares em domicílio. Atendemos aos clientes em domicílio. Nestes casos, o termo em se identifica com o sentido de dar, atender, fazer. Número 3. Dispor e dispuser. Jamais diga algo do tipo, se ele dispor de tempo, poderá atender a todos. O correto é, se ele dispuser de tempo. A conjugação correta do verbo dispor na terceira pessoa do singular no futuro do pretérito é dispuser. Número 4. Em via de, no singular e em vias de, no plural. Nunca diga, por exemplo, os sócios estão em vias de fechar contrato. A forma correta, os sócios estão em via de fechar contrato. O termo via segue escrito no singular. A explicação é simples. A expressão em via de significa, a caminho de, prestes a. Já a expressão em vias é própria para frases do tipo, dirija mais devagar em vias com muitos pedestres. Número 5. Eminente. Com E, e iminente. Com I. Atenção para esta frase que está correta. O perigo de um desabamento é iminente, com I. Isto porque eminente, com E significa alto, grande, elevado, saliente, pessoa importante, notável. Desta forma, é correto dizer, fulano de tal é um orador eminente. Número 6. Na hora de escrever, saiba diferenciar mal com L, de mal com U. Mal com U é um adjetivo, que qualifica algo ou alguém. Já mal com L pode ser advérbio ou substantivo. Exemplos, Pedro é um homem bom e João é um homem mau. Comemos muito mal com L durante a viagem. Número 7. A princípio e em princípio. Observe estas duas explicações, e você nunca mais errará. O A dá um sentido de início, de começo. Exemplo, a princípio, pensava-se que o Sol girava em torno da Terra. Já o termo em princípio traz um valor ou essência, como na frase, em princípio, poesia é a arte de escrever em versos. Número 8. Perca e perda. Entenda que perca é um verbo. Exemplo, Maria não perca a oportunidade e vá logo. João, pode ser que seu time perca o jogo. Já o termo perda é substantivo. Veja o exemplo, acabe com a perda de tempo usando um computador mais moderno e rápido. Número 9. Na medida em que. E à medida que. Use o termo na medida em que quando você indicar uma causa, quando você puder substituir pelas expressões visto que ou porque. Exemplo, precisamos de mais espaço na medida em que nossa empresa cresceu muito. Já a expressão à medida que dá uma ideia de proporção. É o mesmo que escrever à proporção que. Exemplo, à medida que subi a torre, aumentou minha tontura. E o número 10. Descrição e discrição. Descrição é o ato de descrever alguma coisa, enquanto discrição deriva de discreto. Exemplo, vista-se com mais discrição quando for para uma entrevista de emprego. Outro, peça ao vendedor que lhe faça uma descrição completa das funcionalidades do equipamento. Esperamos que estas dicas sejam muito úteis no seu dia a dia. Grato por assistir a este vídeo e inscreva-se no canal.